Diz aqui o verso 5 do capítulo 4 de Mateus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, a Jerusalém, ao templo, e colocou-o sobre o pináculo, o lugar mais alto do templo, e que ainda se abisma diante de uma muralha enorme. Então, além da altura dele, ainda havia o desnível da esplanada do templo até embaixo, no lugar onde o alicerce estava posto, bem do lado de fora da esplanada, de modo que a altura era muito expressiva. Quem quer que se jogasse de lá, inevitavelmente morreria. Levou, portanto, o diabo ao pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito no Salmo 91. Jesus tinha citado um texto da Escritura, quando disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo disse: o teu negócio é palavra? Fazer um duelo de Bíblia? Eu vou partir para um duelo de Bíblia. Jesus tinha citado Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, na segunda tentação, ele já vem sacando a Bíblia. Sacando a Bíblia. A Bíblia é utilíssima para se construir qualquer tipo de heresia. A Bíblia, nas mãos de uma pessoa bem intencionada, vai ser profundamente edificante e cheia de elementos que alimentam a fé. Mas nas mãos de um manipulador sem compromisso com a centralidade de tudo, que é Jesus, que é o Evangelho, ela pode se transformar, como já se tem dito há muitos anos, na mãe de todas as heresias. E não existem heresias mais bem arrumadas, sistematizadas, formuladas, perigosas, endemoninhadas. Não existem em lugar nenhum, nenhuma delas são piores do que aquelas que são desenvolvidas a partir de uma sistematização bíblica. Pega um verso aqui, pega outro aqui lá, vai juntando, vai formando uma determinada lógica, um patchwork, que uma coisa não tem nada a ver com o seu contexto antecedente, nem com o contexto imediato, consequente, mas aquele versículozinho, daquela caixinha de promessas, tirada dali, juntando com outros versículos que sejam parecidos, se pode montar algo cuja conclusão seja toda ela, conquanto seja estribada em textos bíblicos, mas a conclusão pode ser uma negação total do que a palavra, do que o Evangelho, do que Jesus ensina. E é bom você aprender isso, guardar isso, porque é assim que as coisas acontecem. E a gente vê gente agarrada à Bíblia, anda com ela no peito. Ler mesmo, não ler. Ler o Evangelho, saber de Jesus o que ele diz, o que ele pensa, o que ele ensina, como ele viveu, como ele tratou as pessoas, como ele é, não sabem de nada. O que eles têm de mais próximo de Jesus é a pregação de um pregador, que na maioria das vezes é algo que se aferra, se vincula ao Velho Testamento, à lei, aos apedrejamentos, às vinganças, às punições, às meticulosidades, àquilo que Paulo chamou, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2, de escritos de dívida que havia contra nós e que constava de mandamentos, de ordenanças impossíveis. Jesus rasgou na cruz e despojou os principados e as potestades. Mas mesmo isso sendo dito, e mesmo Jesus tendo dito que está consumado,
A maioria dos cristãos vivem com as angústias da lei de Moisés. Eles nem são obedientes à lei de Moisés e nem são obedientes ao Evangelho, só ao Evangelho e só àquilo que passa no crivo de Jesus, como nosso filtro de interpretação de todas as coisas. Não, são seres que existem no limbo, e a maioria deles coloca mais fé nas ameaças de Moisés do que nas promessas de Jesus. E é assim que o cristão existe como um ser atormentado. Ele diz que Jesus o salvou na cruz, mas o tirou de algum inferno, que eu não sei qual seja, e o colocou num outro que eu conheço muito bem, que é o inferno das culpas religiosas, das neuroses, da Bíblia mal interpretada, dos versículos da Bíblia usados pelo indivíduo contra si mesmo. É uma Bíblia destrutiva, é uma Bíblia culposa, é uma Bíblia inimiga, é uma Bíblia diabólica. Tudo quanto se lê nela é contra nós, é para nos agarrar, é para nos arapucar, é para nos prender, é para nos deixar cair numa vala. É uma Bíblia que não tem misericórdia, aonde se enxerga mais juízo, 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 punição e punição. E tem gente que se alegra em dizer aqui neste livro há mais de 700 mandamentos de Deus para serem obedecidos e 7.000 promessas. Meu Deus, aqui Jesus disse que há só um mandamento a ser obedecido. Um só mandamento. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a força da tua alma, com todo o teu intelecto, com todo o teu entendimento, com toda a força da tua fisicalidade, e ama ao teu próximo como tu amas a ti mesmo. Esse é o mandamento, e ele disse que, em relação a isso, são resumidos todas as leis e todos os profetas cessam diante desse mandamento, de modo que o mandamento de Jesus é um só. Faze tu ao teu próximo o que tu saudavelmente gostarias que o teu próximo fizesse a ti. O mandamento de Jesus, os apóstolos dizem, é um só. Ele mesmo diz, novo mandamento eu vos dou. E quando ele diz que o mandamento é esse, é um só. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas esse mandamento, na alma do crente, na mente do crente, parece bobagem, poesia de criança, infantil, porque, na realidade, eles levam muito mais a sério as punições, os rigores, os pânicos, as ameaças da lei de Moisés, que Jesus, acerca dela, disse que ele veio cumprir. Ele disse, eu não vim revogar, ninguém nunca a cumpriu, nem Moisés cumpriu, nenhum juiz de Israel cumpriu, nenhum rei de Israel, nenhum profeta de Israel a cumpriu completamente, nenhum ser humano. Sob a lei, todos estão debaixo de igual condenação, porque é sob a lei que se deve dizer que todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas ele diz, está pago. Eu vim para cumprir e cumpri. E a prova de que ele cumpriu é que na cruz ele diz, está consumado, está pago, está liquidado. Não há mais débito nenhum, está tudo cancelado. Rasga o escrito de dívida. Tuas culpas foram apagadas. Dos teus pecados eu já nem me lembro mais.
No entanto, repetindo pela terceira vez, os crentes preferem se agarrar aos pânicos, aos medos, às angústias da lei de Moisés, ao aterramento aterrador, horroroso dos mandamentos que o povo de Israel não pôde suportar. Como diz o livro de Hebreus, diante do pânico, da descida, daquela santidade insuportável divina, eles disseram a Moisés: ouve tu o que Deus tem a dizer e passa a nós, porque senão nós vamos morrer ouvindo essa palavra. Ela não nos será para a vida, ela vai nos matar, nós não suportamos essa palavra. E o único que suportou a palavra por inteiro foi Jesus, que a cumpriu. E disse: está pago, está consumado, agora o escrito de dívida pode ser rasgado. Mas, infelizmente, a maioria daqueles que andam com Bíblia na mão não creem naquilo que é a segurança, que é a garantia, que é a promessa, que é a sabedoria, que é o bom senso, que é a luz de compreensão, de interpretação para a nossa vivência saudável do mandamento de Deus, que em Cristo Jesus é amor. É um único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí vem aqui o diabo, nesse encontro com Jesus, e como Jesus tinha citado Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 8, ele disse: palavra, Bíblia, concursozinho bíblico. Olha, estamos aqui no alto do pináculo do templo, no lugar mais alto da cidade, onde se vê toda a circunferência, Monte das Oliveiras, Monte Escopos, todas as montanhas em volta de Jerusalém, da Judéia, encarem as montanhas e as planícies na direção do litoral, que vão numa baixada até o Tel Aviv, tudo isso. Dali de cima se vê tudo. E eu te digo o seguinte: lá embaixo está o átrio, lotado de gente, de crente. Essa é a tentação do templo, é a tentação do crente, é a tentação da igreja, é a tentação dos que querem ser percebidos pelas multidões do templo, os que querem ganhar fama religiosa, é a tentação dos que querem a ostentação de terem uma relação diferente com Deus, expressa, validada e manifestada ante os sentidos de todos os observadores, de toda a audiência presente, que dali em diante projete sobre nós um olhar diferente, de divindade, de profeta, de homem de Deus, de mulher santa, de qualquer coisa. No caso de Jesus, ele está dizendo: olha, tu não lembras do Salmo 91? Por que tu não encurtas esse caminho? Por que tu não crias um atalho para a glória? Um atalho para a glória. Por que tu não desvias o teu caminho da necessidade de ficares para lá e para cá? Vai para Galiléia, volta da Galiléia, entra em Samaria, sai da Samaria, vai para o norte da Galiléia, descansa numa terra pagã, volta outra vez, vai para outras terras pagãs na região de Gadara. Meu Deus, para que tu vais andar com essa multidão de gente burra, te fazendo perguntas e outros te perseguindo, te enchendo a paciência, não te dando paz, sem tu teres como reclinar a cabeça? Resolve isso de um pulo só. É um salto só e você resolve isso para sempre. Já, aqui e agora. Pula, porque esse pessoal vai fazer uau quando eles virem o cumprimento do Salmo 91, tirado do contexto,
Porque quando o diabo cita a Bíblia, é sempre fora do contexto. É um texto por pretexto, sem contexto, só para enganar com pretextos da mentira e do engano. Isso é só o que se faz. Bíblia citada por quem não tem o coração em Deus e no mandamento do amor de Jesus, segundo o Evangelho, sempre, escute o que eu estou dizendo, sempre, sem o amor de Cristo em mim, sem o mandamento do amor resumindo tudo em mim, sem o absoluto do Evangelho de Jesus sendo praticado por mim como o único caminho, verdade e vida. Sem isso, toda leitura bíblica se torna pervertida e perversa. Toda. Toda. Ou perversifica como mandamento acusatório para quem ouve, ou neurotiza e deixa em estado paranoico aquele que lê aquilo tudo contra si próprio. De modo que tudo o que não se estabelece na leitura da Escritura, sem ter Jesus como filtro, como chave, como lente de observação única para a compreensão da nitidez do que está dito e pela filtragem de tudo que ficou obsoleto para trás, passando só o que tem relevância, o que tem a realidade e o que tem a validação feita, afirmada, vivida, encarnada e praticada por Jesus. Se não for só isso que fique para nós, se a gente resolver absorver a totalidade, deixando Jesus apagado do processo, sem que ele seja o supremo absoluto e tudo mais se torne obsoleto, a menos que se coerentize com o ensino de Jesus. Se não for assim, toda leitura bíblica adoece. E o diabo é o maior especialista no uso adoecedor da Bíblia. Guarde isso para você. O diabo é o maior utilizador do uso adoecedor da Bíblia. Ninguém sabe usar a Bíblia tão bem, com tanta aparente coerência, com aplicações aparentemente tão apropriadas. Jesus no pináculo, e ele diz: olha, tem um texto para ti, Salmo 91, está dito, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. O texto do Salmo 91 diz: em todos os teus caminhos. Mas aqui o diabo para antes de dizer em todos os teus caminhos. Parece até que lá está escrito que os anjos do Senhor te guardarão, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E bota aqui, tem uma parada, e não em todos os teus caminhos. Só é a teu respeito. Não importa o que tu faças, mas os anjos estão aí para bancar você no que você precisar. No que você precisar. O Salmo 91 diz: ele dará ordens a teu respeito para que tu voes como um passarinho, para que tu planes como numa asa delta, para que tu te arremesses como num paraquedas. Não, é no caminho da vida, é no caminho do homem, não é voando, sem aparatos. O caminho de um ser humano que não tem aparatos de voo é descendo e andando no chão da terra. É tropeçando, levantando, caindo, cansando, suando, tendo sede, tendo fome, andando no chão da terra. Em todos os teus caminhos naturais, normais, caminhos saudáveis de um ser humano, o Senhor acampará o anjo dele ao teu redor e dará ordens aos principados, às potestades, a esses seres de outra natureza, de outra dia,
de outras civilizações ou de outras dimensões, aqueles que estão a serviço de Deus para o bem, e não aqueles que se colocaram na grande dissensão universal e multiversica contra o sentido do amor e da vida, e que são entes igualmente reais, de outras dimensões, que não nos estão ao alcance dos olhos e nem da vista, porém são realidades à nossa volta e sobre nós, e que militam contra a nossa existência, semelhantemente a esses, a aqueles a quem o Pai dá ordens a nosso respeito, para que nos guardem nos nossos caminhos sinceros, honestos, verdadeiros, lúcidos, cheios de sabedoria e de bom senso, razoáveis. E aí, andando no chão da razoabilidade, eu posso ter certeza de que ele deu ordens aos seus anjos a meu respeito. Mas quando eu brinco de querer fazer os anjos de Deus trabalharem contra as leis de Deus, contra as leis instituídas da física, da gravidade, da genética, da biologia, dos vegetais, do universo, em todo o seu esplendor, conectividade e sensibilidade natural entremeada, como a gente hoje sabe que tudo se entrelaça, que tudo se completa, quando a gente resolve violar isso em nome de uma palavra de Deus fora do contexto, mas que alguém cita para você, e nos púlpitos onde você vai ouvir a Bíblia, em geral, 90 e tantos por cento das vezes você ouve palavras com hermenêuticas de Satanás e homiléticas do diabo. A homilética organiza o que se fala, e a hermenêutica é a interpretação tortuosa, aplicando o que se tira da Bíblia onde se queira colocar, para fazer uma pessoa incauta, ingênua, tola, pular do templo e se arrebentar, como eu tenho ouvido durante dezenas, centenas, quem sabe milhares de vezes no curso da minha vida. De modo que eu não leio livros para te dizer o que eu te digo, eu sei tudo o que eu te digo, eu provo tudo o que eu te digo, eu conheço tudo o que eu te digo, faz parte do repertório da minha existência, tudo que eu te digo. Eu não sou, conquanto eu tenha lido muito e demais na minha vida, mais do que existe aqui, eu não sou um ser de livros, eu sou um ser de vida, de experiência, do que eu sei, do que eu provo. Como Paulo dizia, porque sabemos. Eu também lhe falo o que eu sei, o que sabemos, o que eu provo, o que eu conheço. Não é teoria, é o que eu sei mesmo. E eu sei que o diabo é especialista na utilização da Bíblia para destruir pessoas que têm mais fé na Bíblia do que no entendimento da palavra de Deus. Pobre das pessoas que têm mais fé na Bíblia do que no entendimento da palavra de Deus.